Solicito ao primeiro secretário fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Bom dia. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada, número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário dessa Casa Legislativa, devido ao vereador Felipe do Nascimento Lopes, o vice-presidente dessa casa, que encaminhou ofício para esse plenário, falando da sua ausência na sessão de hoje. Então eu quero pedir ao primeiro secretário que ele possa assumir os trabalhos dessa Casa Legislativa em função de um problema que estarei indo para o hospital para poder resolver. Então quero pedir ao vereador Lohan Gomes da Silveira que assuma a presidência e o vereador Gelmires assuma a primeira secretaria. E solicitar ao vereador Jefferson para que assuma aqui a segunda secretaria. Desde 3 semanas para operar, não opera, acho que tem um problema de apendicite, gritando, pedindo para morrer. Em votação, a ata da sessão ordinária do dia... Perdão. Solicitar ao primeiro secretário que faça a leitura dos memorandos e ofícios. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Memorando número 39, 2014. Prezado senhor, venho através desse informar a Vossa Excelência, em cumprimento do inciso 1º e artigo 2º do artigo 62 do Regimento Interno, que o vereador Felipe do Nascimento Lopes não estará presente na sessão do dia 19 de agosto do presente ano, aproveitando a oportunidade para solicitar a retirada da matéria constante na pauta. Desde já agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para qualquer dúvida. Atenciosamente, Luciana Araújo de Santana, assessora. Memorando número 24, 2014. Referência justificativa de ausência em sessão ordinária. Gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira. Venho por meio deste informar que o vereador Uriel da Costa Pereira não estará na sessão do dia 19 de agosto de 2014, pois o mesmo estará em reunião para tratar de assuntos pertinentes ao município. Por esse motivo, peço que seja retirada a indicação de pauta. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com vossa colaboração neste sentido, desde já agradeço. Armação dos Búzios, 19 de agosto de 2014. Cátia Trindade, assistente. Feita a leitura dos memorandos, senhor presidente. Coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 12 de agosto. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 32 de 2014, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a elaboração da lei orçamentária de 2015 e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Gostaria que a minha indicação, meu requerimento seja retirado de pauta. Bom, a pedido do vereador autor, a indicação de número 60 de 2014 está sendo retirada da pauta.
Mensagem número 28, de 12 de agosto de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, apraz-me, nesta oportunidade, submeter à elevada apreciação dessa egressa Casa Legislativa, em obediência ao que precentua o artigo 165, no inciso 2º da Constituição Federal, nos termos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, o projeto de lei que dispõe sobre estabelecer as diretrizes e metas para a elaboração do orçamento referente ao exercício de 2015, considerando-se esta matéria de suma importância para as futuras ações do governo, o que me leva a apresentar e vertente o projeto de lei, o qual, estou certo, merecerá cuidadosa análise de Vossas Excelências, recebendo de todos em restrito apoio para a sua aprovação, certo da devida atenção que essa Casa Legislativa disporá sobre o citado projeto de lei. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira, da Gama, prefeito. Ficou bem na foto, hein? Projeto de lei número 14. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Ordinária 2015 e das outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Disposições preliminares. Artigo 1º. São estabelecidas em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil, aos dispostos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, aos dispostos do artigo 72 da Lei Complementar número 13, de 22 de maio de 2006, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município Financeiro de 2015, compreendendo, primeiro, as metas e as prioridades da administração pública municipal. Segundo, orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Terceiro, disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários. Quarto, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. 5. Equilíbrio entre a receita e despesa. 6. Critérios e formas de limitação de empenho. 7. Normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. 8. Condições e exigências para transferência de recursos em entidades públicas e privadas. 9. Autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação. 10. Parâmetros para a elaboração da programação financeira do cronograma mensal de desembolso. 11. Definição de critério para o início de novos projetos. 12. Definição das despesas consideradas irrelevantes. 13. Incentivo à participação popular. 14. As disposições gerais. Seção 1. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em cumprimento ao disposto do inciso 2º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2015 são específicas do anexo de metas fiscais, demonstrativo de metas e prioridades, que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2015, bem como sua execução, não se constituído, todavia, em limite da programação das despesas. Inciso 1º, a execução das ações vinculadas às metas e prioridades especificadas no demonstrativo a que se refere o caput deste artigo estará condicionado à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais, que integra esta lei. Inciso 2º, na elaboração das propostas orçamentárias para o ano 2015, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas no caput, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Seção 2.
das orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, subseção 1 das diretrizes gerais. Artigo 3º. A proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas, face à Constituição da República Federativa do Brasil e à Lei de Descentralização Racional e a Participação Comunitária. Artigo 4º. As categorias de programação do que trata esta lei serão identificadas por unidade orçamentária, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, de acordo com as codificações na Portaria MOG número 42 de 1999, na Portaria Interministerial e ainda a Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2014-2017. Artigo 5. Os orçamentos fiscais da Seguridade Social discriminarão a despesa, no mínimo, por elemento de despesa, conforme artigo 15 da Lei Federal do número 4320, de 1964. Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definidos no caput os seguintes demonstrativos. Primeiro, o demonstrativo da receita corrente líquida de acordo com o inciso 4º do artigo 2º da Lei Complementar número 101 de 2000. Segundo, o demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e na educação básica para os fins do atendimento do disposto do artigo 212 da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 60 do ato das disposições constitucionais. O Poder Executivo, artigo 11. Artigo 11. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo de 30 dias antes do prazo final, para o encaminhamento das suas propostas orçamentárias, os estudos, as estimativas, as receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 12. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até 15 de agosto de 2014 sua proposta orçamentária para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Artigo 13. Na programação das despesas não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a enviar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e despesa. Artigo 14. A lei orçamentária discriminará na subunidade da Procuradoria-Geral do município as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento aos dispostos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. A Procuradoria-Geral do município encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda até o dia 15 de julho de 2014 a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2015, discriminada por órgão da administração direta, autarquia e fundações, especificando o tipo de causa julgada, o nome do beneficiário e o valor do precatório a ser pago. Subseção 2. Das disposições relativas à dívida e ao endividamento público municipal. Artigo 15. A administração da dívida pública municipal tem por objetivo principal minimizar os custos, reduzir o montante das dívidas públicas e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Artigo 16. Na lei orçamentária para o exercício de 2015, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas. Artigo 17. A lei orçamentária poderá conter autorização
para a contratação de operação de crédito pelo Poder Executivo, que ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar número 111 de 2000. Artigo 18. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização e operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observando o disposto no artigo 38 da Lei Complementar de 101. Subseção 3 da definição do montante de forma de utilização das verbas e contingências. Artigo 19. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente nos recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no mínimo, 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária 2015, destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e mais créditos adicionais. Parágrafo único. A reserva de contingência prevista no caput poderá ser realizada com fonte de custeio de despesa objeto de créditos adicionais, aberto no último quadrimestre no exercício de 2015, mediante autorização do Legislativo e a prévia e expressa justificativa de que não há necessidade de atendimento passivo contingente em outros riscos e eventos fiscais. Seção 3. Da política de pessoa dos serviços extraordinários, subseção 1, das disposições sobre a política de pessoas em cargos sociais. Artigo 20. Para fins de atendimentos ao disposto no inciso 2º, no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República Federativa do Brasil, e observando ainda o inciso 1º do mesmo parágrafo, fica autorizada a concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, de estrutura de carreira, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título de estendidas, aqui também a admissão resultante ao concurso público por lei específica, desde que observando o disposto dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101 do ano 2000. Artigo 21. O Poder Executivo adotará as seguintes medidas caso a despesa total com o pessoal ultrapasse os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar de 101 de 2000. 1. Eliminação para as despesas com horas extras, eliminação de vantagens concedidas a servidores e exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão. 4. Demissão de servidores demitidos em caráter temporário. Artigo 22. A lei orçamentária deverá prover os créditos necessários à concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, em cumprimento aos dispostos no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Subseção 2, da previsão para a contratação excepcional de horas extras. Artigo 23. Se durante o exercício de 2015 as despesas com o pessoal atingiu o limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar de 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de relevante interesse público, que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Seção 4, das disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária no município. Artigo 24. A estimativa da receita que contará do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2015, com vista à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas e aperfeiçoamentos na administração dos tributos municipais, dentre os quais: primeiro, aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação, julgamentos dos processos tributários e administrativos, visando a racionalização, simplificação e agilização. 2. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão. Artigo 25. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração
adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observada a capacidade econômica do contribuinte, com destaque para, primeiro, a atualização da planta genérica de valores do município. 2. Revisão e atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano, sua alíquota, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com a relação à progressividade deste imposto. Artigo 26. O projeto de lei que conceda ou amplie, incentive ou beneficie de natureza tributária atenderá às exigências contidas no artigo 14 da Lei Complementar número 101 do ano 2000. Artigo 27. Na estimativa da receita do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alteração na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal. Seção 5, do equilíbrio entre a receita e despesa. Artigo 28. O projeto de lei orçamentária atenderá aos princípios da unidade, universalidade e anulidade, não podendo o montante da despesa fixada exceder a previsão da receita estimada para o exercício, em consoante no inciso 1º do artigo 1º, a linha A, inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 do ano 2000. Artigo 29. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração pública conforme discriminado no anexo de métodos fiscais constantes desta lei. Artigo 30. Projeto de lei que implique em aumento de despesa será acompanhado de anexo na forma definida nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 do ano 2000. Artigo 31. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas. A implementação das medidas previstas nos artigos 29 e 30 desta lei. B. Atualização e informatização do cadastro imobiliário. Artigo 32. O projeto de lei orçamentário para o ano 2015 conterá dispositivo para adequação da despesa à receita em função dos efeitos econômicos que decorram. Parágrafo único. A adequação da despesa e receita em que trata o caput deste artigo decorrente de qualquer das situações previstas nos incisos 1 e 2 implicará obrigatoriamente na definição das metas e prioridades no exercício 2015. Seção 6, dos critérios e formas de limitação do empenho. Artigo 33. Na hipótese... Vereador Gugu, agradeço a leitura de Vossa Excelência, mas como são muitos os artigos, eu vou solicitar ao vereador Carlos Henrique Pinto Gomes que continue a leitura na seção 6ª dos critérios e formas de limitação de empenho, artigo 33, por gentileza, vereador. Artigo 33. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei de Complementares 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho de movimentação financeira, calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das doações iniciais constantes na Lei Orçamentária de 2015, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Inciso 1º. Exclui-se do disposto do caput deste artigo as despesas que constituam a obrigação constitucional e legal e despesas destinadas ao pagamento dos serviços das dívidas. Parágrafo 2. No caso da limitação dos desempenhos das movimentações financeiras, é de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas. Primeiro, pessoal, encargo social, conservação em patrimônio público,
3. Poder Executivo... Desculpa. Três, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para o empenho e a movimentação financeira conforme a proporção estabelecida no caput deste artigo. Quarto, os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que se trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão ao respectivo órgão da limitação do desempenho da movimentação financeira. Parágrafo 5º. Ser verificado ao final do bimestre que a realização das receitas não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo. Seção 7. Das normas relativas ao controle, custos, avaliação, resultado do programa financeiro dos recursos do orçamento. Artigo 34. O Poder Executivo realizará estudo visando a definição do sistema de controle, custo e avaliação do resultado do programa de governo. Artigo 35. Além de observar os demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos da lei orçamentária em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma propiciar o controle de custos e avaliação dos resultados do programa de governo. Parágrafo único. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos, reordenamento de despesas no setor público municipal, sobretudo pelo aumento e produtividade da prestação de serviço. A seção 8. A seção 8ª. Das condições e exigências para a transferência de recursos de entidade pública e privada. Artigo 36. É vedado a inclusão, na lei orçamentária, em seus créditos adicionais, de dotação e título de subvenções sociais, auxílio de qualquer natureza, ressalvadas a hipótese e autorização mediante a lei específica que estejam em conformidade com o disposto na seção 3 do capítulo 2 do título 5 da Lei Orgânica Municipal, em que seja destinadas, primeiro, as entidades que prestam atendimento direto e indireto ao público, de forma gratuita nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura e desporto. Segunda, as entidades sem fim lucrativo que realizam atividade de natureza continuada. Terceira, as entidades que tenham sido declarado por lei como sendo de utilidade pública. Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento da subvenção social, a entidade privada sem fim lucrativo deverá preservar a declaração de regular funcionamento emitida no exercício de 2015. Por mínimo, uma autoridade local comprovante irregularidade do mandato da sua diretoria equivalente. Artigo 37. É vedado a inclusão na lei orçamentária em seus créditos adicionais de dotação ou título de auxílios e contribuição para a entidade pública ou privada, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica, e desde que sejam: 1. De atendimento direto e gratuito ao público, voltado para as ações relativas aos ensino, saúde e cultura e desporto, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente. 2. Associações ou consórcios intermunicipais constituídos exclusivamente por este público, entes públicos legalmente instituídos, signatários do contrato de gestão com a administração pública municipal que participe da execução do programa municipal. Artigo 38. É vedada a inclusão à lei orgânica em seu crédito adicional de dotação a título de contribuição para entidade privada de fins lucrativos, ressalvadas as entidades por lei específica no âmbito do município que seja destinado ao programa
de Desenvolvimento Empresarial. Artigo 39. É vedada a inclusão na lei orçamentária, em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de transferência financeira e outro ente federação, exceto para atender a situação que envolva claramente o atendimento aos interesses locais, observadas as exigências no artigo 25 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 40. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nessa seção e qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de se verificar cumprimentos objetivos para quais receberão recursos. Artigo 41. As transferências de recursos de entidade previsto no artigo 37 a 40 dessa seção deverá ser procedido de aprovação de plano de trabalho de celebração de convênios, devendo ser observado na elaboração de tais instrumentos e exigências contidas no artigo 116 da Lei Federal 8.066, de 9993. Inciso 1º. Compete ao órgão concedente acompanhamento à realização do plano de trabalho executado com recurso transferido pelo município. Parágrafo 2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situações irregulares com o município em decorrência da transferência feita anteriormente. Parágrafo 3º. Não se aplica a regra contida no caput deste artigo quanto à transferência de recursos por força de contrato, de comodato oneroso ou não, ou de locação. Artigo 42. É vedada a destinação da lei orçamentária em seus créditos adicionais do recurso para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ressalvadas as que atendam às exigências do artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e as condições definidas na lei específica. Parágrafo único. As normas estabelecidas no caput deste artigo não se aplicam à ajuda pessoal física custeada pelo recurso do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 43. A transferência de recursos financeiros dos órgãos para os outros, inclusive do Tesouro Municipal, para órgãos administrativos indireto e para a Câmara Municipal, fica limitada ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual em seus créditos adicionais. Parágrafo único. O aumento da transferência de recursos financeiros de um órgão para o outro somente poderão ocorrer mediante prévia autorização legislativa, conforme determina o inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil. Seção 9. Da autorização para o auxílio, autorização para o município, auxílio, custeio e despesas de competência de outros entes de federação. Artigo 44. É vedada a inclusão na lei orçamentária em seus créditos adicionais de dotações para o município que contribui para o custeio das despesas de competência de outro ente de federação, ressalvadas autorizadas mediante a lei específica em que seja destinado ao atendimento das situações que envolva claramente o interesse local. Seção 10. Dos parâmetros para a elaboração do programa financeiro do cronograma mensal de desembolso. Artigo 45. O Poder Executivo estabelecerá, por ato próprio, até 30 dias após a publicação na Lei Orçamentária de 2015, o programa financeiro, cronograma mensal de desembolso, bem como metas bimestrais de arrecadação nos termos do artigo 8º e 13 da Lei Complementar 101 de 2000. Da definição de créditos para inícios de novos projetos. Artigo 46. Além das observâncias das metas prioridades definidas nos termos do artigo 2º desta Lei Orçamentária de 2015, seus respectivos créditos adicionais, observando-se ainda o disposto no artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000, somente conterão projetos novos se, primeiro, estiveres compatíveis com o plano plurianual e com as normas desta lei. Segundo, se tiverem sido adequadamente contemplado todos os projetos em andamento. 3. Estiverem preservados os recursos necessários da conservação do patrimônio público. 4.
os recursos alocados e destinarem a contrapartida de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito. Parágrafo único. Considera-se projeto de andamento, para efeito desta lei, aqueles cuja execução se inicia até a data de encaminhamento da proposta orçamentária 2015, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício 2014. Seção 11, da definição das despesas consideradas irrelevantes. Artigo 47. Para os fins do disposto do inciso 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapassa o limite previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal de 8.066, de 1993, para os casos de obras e serviços de engenharia e de outros serviços de compras, respectivamente. Seção 13. Do incentivo à participação popular. Artigo 48. O projeto de lei orçamentária do município, relativo ao exercício 2015, deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento, conforme disposto no artigo 48 da Lei Complementar de 101 de 2000. Parágrafo único. O princípio da transferência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, a utilização de meio disponível para garantir o efetivo dos acessos dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Artigo 49. Serão assegurados ao cidadão a participação nas audiências públicas para, primeiro, elaboração de proposta orçamentária 2015, mediante regular processo de consulta. Viu, presidente? Está garantindo a Vossa Excelência aqui a audiência pública que Vossa Excelência tem sido realizada. Parabéns. Hein? Artigo 49. Artigo 49. Será assegurado cidadão a audiência pública. Consulta. 2. Avaliação de metas fiscais conforme definido nos inciso 4 do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, a ocasião que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nessa lei. Parágrafo único. Outro instrumento de participação popular poderá ser considerados para efeito do disposto nessa seção, assim como o governo itinerante. Seção 14, das disposições gerais. Artigo 50. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa da existência dos recursos disponíveis para cobrir a despesa nos termos da Lei Federal 4.320, de 1964, da Constituição Federal. Parágrafo único. A lei orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos adicionais suplementares em percentual previsto no seu texto. Artigo 51. A reabertura de créditos especiais extraordinários, conforme disposto no artigo 2º, no inciso 2º do artigo 167 da Constituição Federal do Brasil, será efetivada mediante o decreto do Poder Executivo, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal de número 4.320 de 64. Artigo 52. O Poder Executivo poderá transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programa para outra, com prévia autorização legislativa nos termos do inciso 4 do artigo 64. Isso eu observei, presidente. Artigo 53. As emendas apresentadas pelo Poder Legislativo que propõem a alteração no proposto orçamentário encaminhada pelo Poder Executivo, bem como os projetos de lei relativos ao créditos adicionais que se referem ao artigo 166 da Constituição da República Federativa do Brasil, serão acompanhados de justificativa na forma do nível de detalhamento estabelecido pela elaboração da lei orçamentária. Artigo 54. O Poder Executivo poderá promover, mediante lei específica, alteração e adequação em sua estrutura administrativa, como objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia no poder público municipal, desde que atendidos os requisitos e limites previstos constitucional, bem como aquele disposto na lei complementar aplicável à matéria.
Artigo 55. O Poder Executivo estará autorizado a assinar convênio com o governo federal ou estadual do seu órgão administrativo direto ou indireto, ou ainda entidade fundacionais para a realização de obras e serviços no município. Artigo 56. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações nos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto iniciada a votação da Comissão de Orçamento no tocante parte cuja alteração é proposta. Artigo 57. Em atendimento ao disposto no inciso 1, 2 e 3 do artigo 4 da Lei Complementar 101 de 2000, integram-se nesta lei os seguintes anexos. Primeiro, anexo de metas fiscais. Segundo, anexo de riscos fiscais. Artigo 58. O Poder Executivo enviará a proposta orçamentária para 2015 ao Poder Legislativo no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal para apreciação e devolução para a sanção do prefeito até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo único. Não cumprindo o disposto do caput deste artigo, o Poder Legislativo só entrará em recesso após a devolução ao Poder Executivo da proposta orçamentária de 2015. Artigo 59. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição contrária. Armação de Búzios, André Granada Nogueira da Gama, prefeito municipal. Feita a leitura, senhor presidente. Em encaminhamento do projeto de lei. Não havendo quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão Mista de Orçamento. Apenas para destacar, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, na sua leitura, que o governo possa, amparado no artigo 49 desta lei, promover as audiências públicas que esta casa acabou realizando para a elaboração da LOA. Então, como bem observado por Vossa Excelência, que essas audiências públicas possa ser uma realidade lá, amparado inclusive nesse artigo 49. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Sobre o texto do projeto, até contribuindo já com a Comissão de Orçamento, que sob vossa presidência também conduziu aí a discussão da proposta orçamentária, que se atente para o artigo 12 do projeto, que fala que o Poder Legislativo encaminharia ao Poder Executivo até o dia 15 de agosto de 2014 a sua proposta orçamentária. Então, tem que alterar isso, porque hoje já é dia 19 de agosto. Não é isso? Então, é um artigo que tem que ser modificado, alterando esse prazo para o Poder Legislativo. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Uma observação. Vai. Alô? Aqui, Henrique. Na verdade, é só mesmo... Alô, tá, chegou. Atrasado, mas chegou. Na verdade, só o artigo 55. Nossa observação, quando o Poder Executivo está autorizado a assinar convênio com o governo federal e estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, ou ainda entidades fundacionais para a realização de obras e serviços no município. Isso com autorização da Câmara, nesse caso, né? Essa observação aqui, a gente já está praticamente autorizando ele a fazer isso. Né? Essa observação. Obrigado. Obrigado, vereadores. As observações elas serão, com certeza, analisadas na Comissão Mista de Orçamento. Solicito ao vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. É só para reiterar que a lei de número 531 do ano de 2006, 28 de março de 2006, no seu artigo 1º, no seu inciso 2º, diz que o projeto de lei de diretriz orçamentária será encaminhado até o dia 15 de maio de cada exercício financeiro e devolvido para a sanção até o dia
30 de junho. E o que consta é que chegou agora, dia 15 de agosto. Vereador, eu, na verdade, não tenho como responder a Vossa Excelência nesse momento, porque eu não tenho a data de protocolo de recebimento nesta casa. Mas eu solicito ao Departamento Legislativo, 14 de agosto, é o registro aqui do recebimento nesta casa. Eu solicito ao Departamento Legislativo que esteja registrando a indagação pertinente de Vossa Excelência e que a casa tome as medidas necessárias e cabíveis quanto ao prazo já vencido do envio da matéria à casa. Então fica registrado aí, que estejamos passando à presidência e a presidência estará adotando as medidas cabíveis. Solicito então a Vossa Excelência que faça a leitura do projeto de decreto legislativo de número 13 de 2014, de autoria do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Gabinete do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Projeto de decreto legislativo número 13 de 2014 dispõe sobre ficar ortogado ao ilustre senhor Jefferson Azevedo o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 1º. Ficou ortogado ao excelentíssimo senhor Jefferson Azevedo o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões, terça-feira, 19 de agosto. Vereador autor Carlos Henrique Pinto Gomes. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Os projetos, a moção de número 05 de 2014, de autoria do vereador Felipe Lopes, está sendo retirada da pauta a pedido do vereador. De igual forma, a indicação de número 59 de 2014, de autoria do vereador Uriel da Costa Pereira, e ainda também a indicação de número 60 de 2014 do vereador Geumires da Costa Gomes Filho. Antes de passarmos aqui para a ordem do dia, senhores vereadores, acabo de receber uma ligação onde foi informado do falecimento do artista plástico da nossa cidade, o senhor Lula Moraes. Acaba de falecer, então eu faço o registro nesta sessão, uma pessoa que há muitos anos reside na nossa cidade, com uma identidade fortíssima com a nossa história, com a nossa cultura. Então não poderia deixar passar despercebido e faço esse registro da presidência desta casa. Por não termos oradores inscritos para o uso da tribuna, então passamos à deliberação da ordem do dia. Eu solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei de número 11 de 2014, que dispõe sobre criar o Conselho Municipal de Segurança Pública e da outras providências. Tem alguém vai usar, vai fazer uso?
favor, vereador. Projeto de Lei número 11 de 2014, relatório. Trata-se de proposição de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, que tem por escopo criar o Conselho Municipal de Segurança. Notas do relator. A proposição é constitucional na medida em que se trata de assunto de interesse local nos termos do artigo 30, no 1º da Constituição da República e 22 no inciso da Lei Orgânica Municipal. Entanto, cumpre esclarecer que existe lei em vigor tratando do mesmo assunto, a Lei de número 306, de 13 de março de 2002, revoga pela Lei número 708, de número 9, da data de 9 de janeiro de 2009, teve a sua vigência restabelecida expressamente pela Lei 737, de 30 de junho de 2009. Desta arte, opino pela apresentação de substitutivo para alterar apenas a composição dos membros do Conselho, passando o artigo 3º, a Lei número 306 de 2002, a trazer a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Segurança Pública e Prevenção à Violência será vinculado ao prefeito municipal e terá a seguinte composição. Primeiro, 1. Representante da Secretaria Municipal de Ordem Pública. 2. Um representante da Secretaria Municipal de Turismo. 3. Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda. 4. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Búzios. 5. 2 representantes da sociedade civil. Por todo o exposto, opino pela constitucionalidade da matéria com a emenda proposta acima e o relatório. Armação dos Búzios, 15 de agosto de 2014, Felipe do Nascimento Lopes, relator. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade, o projeto será encaminhado para a Comissão de Obras e Serviços Públicos, o qual eu já quero solicitar, por gentileza, me parece que é o vereador Jefferson, presidente dessa comissão, vereador, se nós pudéssemos já, talvez, se não na próxima sessão de terça-feira, ou na outra, na próxima terça, estarmos votando essa matéria, já visto a necessidade sempre abordada na reunião do Conselho Comunitário de Segurança, que é a necessidade de nós termos, no Conselho Comunitário, mas da necessidade que nós temos do Conselho Municipal aprovado nesta casa. Então, quero já registrar e solicitar ao presidente da Comissão de Mérito que possa estar trazendo a matéria tão logo seja possível. Por gentileza. Senhores vereadores, nada mais a tratar do expediente ou da ordem do dia, está franqueada a palavra para o vereador que não fez uso em explicações pessoal. Está franqueada a palavra. Não havendo quem queira usar da palavra, esta presidência ela encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.